Através de tecnologia inteligente e inovadora, criaremos uma sociedade aberta, conectada e colaborativa. Iremos aproximar espaços e serviços, ligar empresas e indivíduos e transformar objetivos em ações. Aveiro Tech City vai introduzir a rede 5G e novas infraestruturas tecnológicas na cidade. Será este ambiente tecnológico que vai permitir criar e testar novos produtos e serviços. Um laboratório vivo que irá atrair novos negócios e oportunidades de emprego, aumentando a competitividade do município. A tecnologia irá permitir gerir a qualidade do ar, aumentar a segurança pública e possibilitar a tomada de decisões suportadas por dados e informação mais precisos. Iremos capacitar e educar os nossos cidadãos e inspirar as novas gerações a agir melhor neste novo mundo digital e tecnológico. Queremos definir o caminho para nos tornarmos num município mais competitivo e sustentável e, acima de tudo, num lugar para ser vivido e apreciado. Aveiro Tech City. Tecnologia para uma vida melhor.
Neste mundo em constante mudança, direção, visão e propósito são a chave para um futuro sustentável. Aveiro sempre foi incansável em busca do próximo desafio. Aqui, a tecnologia tem um papel determinante, andando lado a lado com o progresso da cidade. Aveiro Tech City é a iniciativa que irá definir os próximos passos da evolução da nossa cidade. Através de tecnologia inteligente e inovadora, criaremos uma sociedade aberta, conectada e colaborativa. Iremos aproximar espaços e serviços, ligar empresas e indivíduos. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a este Facebook em direto pela primeira vez este ano, 2021. Espero que estes 2 primeiros meses tenham sido bons dentro destas condicionantes em que todos vivemos, mas enfim, temos que tirar o melhor da vida, mesmo com esta problemática da pandemia, que teve um mês terrível em janeiro. Enfim, felizmente em fevereiro vivemos uma curva descendente depois do pico da terceira vaga no final de janeiro. E pronto, e neste momento, nestes primeiros dias de março, vamos com uma onda baixa, com poucos casos. No nosso município estamos com um bocadinho abaixo dos 100 casos ativos, positivos, mas obviamente o nosso objetivo de todos nós, é continuarmos a trabalhar para chegarmos ao zero. E obviamente o contributo de cada um é capital, é absolutamente capital para nós virmos a atingir esse objetivo. Vamos esperar as notícias do Governo no próximo dia 11 de março, o tal plano de desconfinamento, para começarmos, obviamente, a ver bem, a cuidar bem como é que vamos desconfinar, sabendo que desconfinar não pode querer dizer arriscarmos muito uma quarta vaga. Desconfinar tem que querer dizer encontrarmos todos, com muito rigor, o bom equilíbrio entre o combate à pandemia, ao Covid-19 e a melhor relação com a vida boa que todos gostamos de ter e temos saudades de ter, aquela vida livre da fase pré-Covid, e já lá vai um bocadinho, já lá vai um ano de que tínhamos essa vida. Julgo que agora lhe damos todos um bocado mais de valor. Mas pronto, enfim, este é o tempo. Nós, da nossa parte na Câmara, estamos a trabalhar mantendo o ritmo, com muita intensidade. Comemorámos ontem os 140 anos do Teatro Aveirense, de uma forma diferente. Tínhamos um programa festivo impecável, muito intenso, cheio de ações culturais, mas enfim, o Covid não deixa e, portanto, em vez de programação, temos o Teatro Aveirense em obras. Se tudo correr bem, durante a obra estaremos com a retoma em setembro e pronto, e comemoremos nessa altura, com a casa renovada, com a casa qualificada, comemoremos nessa altura esta data tão fantástica de 140 anos. Eu apenas quero deixar um agradecimento a tanta e tanta gente, muitos sem nome, que contribuíram para a vida desta casa fantástica. Vejam o vídeo que comemora esses 140 anos. Chamámos ao Teatro Aveirense um palco do mundo. É isso que ele é isso que são todos os palcos da cultura, e o nosso Teatro Aveirense ocupa aí um espaço muito, muito, muito especial. E é neste campo que estamos. De resto, o nosso pacote de obras continua em desenvolvimento, com muitas obras por todos os 4 cantos do nosso município, muitas delas naquela fase em que ainda não se vê, fases finais de projeto, concursos que estão a tramitar em várias fases, alguns deles já na fase final de visto do Tribunal de Contas. Enfim, temos uma variedade muito grande, mas hoje a marca é uma marca de dinamismo a esse nível, procurando tirar proveito o máximo possível dos fundos comunitários, e temos sido um município ganhador a esse nível, e obviamente na luta por mais. Aquilo que queremos fazer é conquistar mais, como é evidente. De resto, esta vai ser a dinâmica que vamos continuar a ter até ao final do mandato. Estamos no último ano do mandato, mas a dinâmica é exatamente a mesma que vamos levar até ao último dia, é exatamente a mesma, aquela que trazemos do primeiro dia. Este mês não vai ter o arranque da Feira de Março, não é possível, temos muita mágoa de que assim seja, mas enfim, são as condicionantes do combate à pandemia. Não vamos ter no dia 25 de Abril, que seria o último dia da Feira de Março, a Maratona da Europa. Obviamente não há condições para este tipo de eventos,
Mas vamos ter no dia 25 de março um evento muito importante. Vai ser a apresentação pública do projeto do nosso novo ferry elétrico, nosso ferryboat elétrico, que vai começar a ser construído. Está na fase de projeto e obviamente, temos essa condição para cumprir. Eu vou começar aqui a ver as vossas questões. A Maria Miguel Galhardo. Maria Miguel, vamos falar sobre isso. As construções ilegais que fala, e bem, temos um e-mail também seu, é um processo muito complicado, muito velho na nossa Câmara, mas julgo que podemos estar na reta final da resolução desse velho problema. Vamos responder ao seu e-mail com todo o pormenor, mas obviamente com a delicadeza da situação. Agradeço a sua reserva e a sua compreensão para a delicadeza, mas vamos falar sobre isso e mais do que isso, espero conseguir resolver aquilo que falta resolver nesse processo tão complicado e tão velho de uma ocupação ilegal de um terreno da Câmara Municipal de Aveiro. Está aqui o Hugo Filipe a perguntar das bandeiras, as bandeiras que estão na Alameda Silva Rocha, onde é a comemoração do centenário do Partido Comunista Português. Como sabem, a publicidade partidária é livre no nosso país, de acordo com a lei, e, portanto, nem sequer precisam de pedir autorização à Câmara. O Partido Comunista está a comemorar os seus 100 anos. Parabéns ao Partido Comunista pela sua vida, mas a verdade é que tem o direito de pôr as suas bandeiras. Elas não são da China, quer dizer, são parecidas, também são vermelhas e têm lá umas estrelas, mas são a bandeira do Partido Comunista e é um ato do Partido Comunista, obviamente, que, no âmbito da liberdade que a nossa democracia tem, podem ser exercidas. O Marco Charrama pergunta sobre a rotunda de Esgueira, a rotunda que adjudicámos na passada quinta-feira, na reunião de Câmara. É uma obra muito importante. Ela não é só a rotunda, é também a ligação, um troço de um argumento novo que vai fazer a ligação para a zona das escolas e da USF de Esgueira. E, portanto, adjudicámos agora, já estamos a tratar da assinatura do contrato e eu espero que esteja tudo pronto para podermos arrancar a obra, enfim, no máximo, no próximo mês de abril deste ano. É um investimento na casa dos 600 mil euros, mas obviamente vai ser uma infraestrutura rodoviária muito importante para qualificar aquela zona da nossa cidade e para ligar bem melhor a zona mais central da cidade a essa outra zona da cidade que integra a freguesia de Esgueira. O Roger Henriquez, peço desculpa se não estiver a pronunciar bem o seu nome, coloca aqui uma questão sobre a iluminação. Peço desculpa, estou aqui com dificuldade de ler. Exatamente. A iluminação daquela estrada da antiga 197, paralela à A25, temos recebido os seus e-mails e estamos a tratar. É uma situação muito delicada e complexa, porque está lá uma infraestrutura velha que é preciso retirar, com questões legais por causa da autoestrada a ser concessionada. Estamos a trabalhar essa matéria com o concessionário da autoestrada e com a EDP para podermos resolver o problema velho e vir a colocar uma rede de iluminação pública nessa estrada, não na autoestrada. Não é uma prioridade, dizer-lhe isso com clareza, mas os argumentos que apresenta, nomeadamente para quem usa aquela via para circular a pé, especialmente de bicicleta, é pertinente a iluminação pública. Portanto, deixar claro, estamos a tratar do assunto, embora não seja objetivamente uma prioridade. O António Ferrari Antunes está, enfim, a deixar um abraço de agradecimento pelo trabalho que temos vindo a realizar. Obrigado. E a perguntar questões, a fazer uma questão sobre os terrenos da antiga lota. Continuamos na negociação com o Governo. Processo muito difícil. Tivemos agora as duas câmaras que estão com um processo idêntico, que é Aveiro e Portimão.
tivemos que, em reunião formal da Associação Nacional de Municípios, em que eu próprio estive, com a minha colega de Portimão e o Presidente Manuel Machado, com a Ministra Alexandra Leitão, para que a Ministra, dentro do Governo, com os seus colegas, especialmente das Finanças, ponham este processo das finanças e das infraestruturas e habitação, ponham isto em ordem. Há um desentendimento no que respeita à interpretação da lei. Querem que nós paguemos uma fortuna pelos terrenos, quando, no nosso entendimento, a lei manda as administrações portuárias entregarem estes terrenos às câmaras municipais, mas, enfim, eu repito a tal frase, os portos em Portugal continuam a ser, como no tempo da outra senhora, um Estado dentro do Estado e, portanto, querem mandar como se fossem um outro Estado. Estamos a trabalhar com essa ajuda absolutamente fundamental da Ministra responsável no Governo pela descentralização, que é a Ministra Alexandra Leitão. O Carlos Pires pergunta sobre as obras da 230 em Azurva, na zona de Azurva. Carlos, estamos a terminar o projeto. É um projeto, eu julgo que já falei disso outras vezes, é um projeto complexo, especialmente por causa do aqueduto na zona baixa de Azurva e de umas fontes de água que há no meio da rua que sempre causam uma série de problemas, mas estamos seguramente na reta final. É a minha convicção que o projeto ficará pronto entre este mês de março e o próximo mês de abril para lançarmos o necessário concurso público e virmos a executar essa obra importante que terminará naquilo que respeita ao eixo entre a Avenida Europa e o fim da área urbana de eixo, na passagem de nível da linha do Voga, terminará a qualificação da antiga 230. Ficará a faltar o troço entre essa passagem de nível no fim de eixo, a nascente de eixo, e o fim do nosso município, mas essa obra, enfim, não é uma prioridade e ficará para lá mais à frente. O António Garcia também pergunta sobre a Lota e a área que nós chamamos da Frente-Ria de São Jacinto. Está no mesmo processo negocial, embora mais fácil. Eu diria que a esse nível temos quase um acordo, mas enfim, o pacote tem duas peças, a Frente-Ria de São Jacinto e os terrenos da antiga Lota, e portanto estamos a tratar das duas ao mesmo tempo, mas a questão de São Jacinto é bem mais simples. O Pedro Sarrico pergunta sobre o Aveiro Águeda. Nós finalmente chegámos a acordo, as três entidades, as Infraestruturas de Portugal e as duas câmaras da Aveiro Águeda. As três entidades aprovaram, na passada quinta-feira, o acordo de colaboração, que embora tenha levado um ano a negociar, pronto, está terminado. Vamos agora assiná-lo e já estamos a trabalhar para lançarmos o concurso público do projeto, que vai ser lançado por um agrupamento de entidades adjudicantes, é esse o formato jurídico, constituído pelas duas câmaras municipais. Portanto, são as duas câmaras que vão ser titulares do projeto. Em princípio, assim também será com a obra, mas isso fica lá mais para a frente. É um projeto grande, é um projeto com um valor superior a 2 milhões de euros e, em princípio, vamos conseguir ter financiamento a 100% pelo tal PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que neste momento o governo português está a negociar com a Comissão Europeia. Teve um inquérito público que terminou na passada segunda-feira e pronto, e esperemos que haja acordo entre o governo e a Comissão, porque os serviços da Comissão Europeia não gostaram do governo português ter estradas na sua proposta. São sempre lutas e negociações difíceis. Espero que o governo tenha sucesso para que o Aveiro Águeda, que está hoje no PRR, esteja, obviamente, na versão final e formal, para que aquilo que eu disse há bocado em relação ao financiamento venha a acontecer em definitivo. É a minha profunda convicção que é desta vez, depois de 30 anos de lutas e de anúncios, é desta vez que o Aveiro Águeda vai mesmo para a frente. O Manuel Prior está a perguntar sobre o parque de estacionamento da zona nascente da estação e também sobre as obras da avenida. Em relação ao parque de estacionamento, ele está praticamente pronto. Nós temos tido um inverno muito chuvoso, como todos sabemos, e é preciso uns dias sem chuva para que a empresa acabe as pinturas chamadas pinturas de chão, a sinalética horizontal, especialmente na zona pedonal, que tem muita pintura. Isso precisa do chão bem seco e de alguns dias sem chuva, para que, obviamente, as pinturas assentam. Esta semana também começou a ser instalada a bateria sanitária de apoio
ao parque de autocaravanas e, portanto, logo que as pinturas estejam terminadas, nós vamos abrir o parque. É a minha convicção profunda que este mês nós abrimos este parque. É uma infraestrutura muito importante para o serviço aos nossos cidadãos. Haverá também uma obra, mas essa não vai perturbar a abertura do parque, que é a instalação chamado equipamentos de inteligência, que no fundo vão, e ainda é um investimento relevante, são 60 mil euros, que vão permitir que haja uma contagem dos carros que entram e dos carros que saem, no fundo para sabermos quantos lugares estão disponíveis, e depois há painéis de informação para que os automobilistas sejam informados e possam ir direto para o parque, sabendo que ele tem lugares disponíveis para evitar que andem às voltas na cidade à procura do lugar de estacionamento. Então, as obras da avenida estão a correr bem. Enfim, levamos, em relação ao prazo inicial, levamos um atraso de 2 meses, justificado pelo Covid-19. Vários dos subempreiteiros tiveram problemas com funcionários contaminados. Uma das equipas foi a equipa que fez, e já terminou com grande sucesso, a mudança do Monumento do Soldado Desconhecido. Teve, além de mais, retida 1 mês em Itália, porque estavam a fazer um trabalho em Itália. Pronto, e depois outros problemas com quebras de fornecimento de vários materiais, com muitas surpresas que houve naquela zona ali entre as pontes e o antigo Banco de Portugal, que é uma zona antiga da cidade, e lá por baixo havia infraestruturas que não estavam cadastradas. Mas, enfim, a obra vai bem, é uma obra delicada, complexa. Ela acabará este mês de março, acabará nesta zona entre as pontes e o antigo Banco de Portugal, e acabará também na outra zona, que lhe chamamos a Zona 8, junto à estação da CP. Já arrancou aquilo que chamamos a fase 2, ela está dividida em 8 fases, que é ali mais ou menos na zona à frente da Casa da Sorte, até mais ou menos ao cruzamento com a rua Dr. Alberto Souto. Portanto, ela vai andando, uma obra delicada, mas está a correr globalmente bem, e acho que aquilo que nos tem chegado de muita gente é de uma nota de agrado em relação ao aspecto, à qualidade urbana daquela zona a que nós chamamos a Avenida Praça, exatamente entre as pontes e o antigo Banco de Portugal. O Francisco Golão está a colocar uma questão que é muito pertinente, que é perguntar se nós temos serviço de apoio para língua gestual por causa da comunicação com os nossos cidadãos que são surdos. Nós na Câmara não temos, queremos muito ativar esse serviço, especialmente em certos momentos, porque obviamente queremos comunicar com toda a gente, nomeadamente com os nossos cidadãos que têm essa condicionante. O faremos isso por compra de serviços, por prestações de serviços, porque obviamente não há muitos recursos disponíveis. Há empresas que têm esse recurso, e será seguramente por prestação de serviços que nós utilizaremos esses recursos em alguns dos eventos da Câmara, porque obviamente são importantes e queremos ser o mais possível inclusivos na nossa comunicação. O Tiago Santos está a perguntar sobre o parque de exposições. Só explicando muito rapidamente qual é a ideia, que além de mais podem conhecê-la visitando a zona do planeamento do site da Câmara, o estudo urbanístico do Parque de Feiras, mas a ideia é simples. A avenida, entre as duas rotundas, a rotunda de baixo e a rotunda de cima, vai ser internalizada no parque, vai passar a fazer parte do próprio parque. É um sítio fantástico, por exemplo, para fazermos um grande concerto. Do lado direito, quem sobe a avenida, que atualmente é usado para parque de estacionamento, é aí que vamos construir o nosso pavilhão multiusos. Esse pavilhão multiusos terá vida autónoma, sempre que entendemos por bem, autónoma em relação aos outros edifícios do parque, e terá vida integrada no parque para eventos, por exemplo, como a nossa Feira de Março. Como é que vai ser a rodovia? Vamos ter, em vez da tal avenida central, vamos ter uma avenida periférica que vai circundar todo o parque, mantendo a união e a ligação entre as duas rotundas, ok? É este o modelo que nós escolhemos e que está no estudo urbanístico. Lembrando que é da rotunda, que é deste eixo, da rotunda mais a nascente, que vai sair o Aveiro-Águeda. Portanto, para quem não sabe, é daqui que parte para Águeda, ou que chega de Águeda, o tal eixo rodoviário Aveiro-Águeda de que falava há pouco. A Paula Naia
Pergunta sobre a Rua d'Águeda. Paula, definitivamente vai começar a ver as intervenções na Rua d'Águeda. Vamos primeiro fazer uma intervenção de preparação do Parque Arbóreo para a obra e, de seguida, vai chegar o nosso empreiteiro, que se chama Rosas Construtores, que já nos garantiu que vai iniciar as obras na cidade. Aliás, se passar ali junto na envolvente à escola secundária José Estevão e à secundária Mário Sacramento, já vê o início desta empreitada da empresa Rosas Construtores de pavimentação de arruamentos e de baias de estacionamento. Começámos por lá, pela zona das escolas, precisamente porque nesta fase as escolas não têm alunos, não é? Portanto, há pouca gente nas escolas. É previsível, embora ninguém tenha certeza, que as escolas possam ser retomadas, enfim, depois da Páscoa, e, portanto, queremos arrumar as escolas garantidamente neste mês de março para essa eventualidade e, portanto, ate imediato, a Rua d'Águeda será intervencionada, ficará com um parque arbóreo com qualidade, algumas das árvores que lá estão, outras novas, e, obviamente, com os passeios refeitos, novos e a pavimentação ou a repavimentação da sua plataforma rodoviária. O André Campos está a perguntar sobre a curva da Vitassal junto ao canal de São Roque. É verdade, nós temos consciência disso, embora estamos à espera, embora a trabalhar de forma ativa, parceira, com a empresa dona da Vitassal, que é a empresa Civil Ria, à espera que eles arranquem com a demolição e a limpeza do terreno, embora eles próprios estão à espera que a EDP mude um posto de transformação de energia que está lá mesmo no meio. E nesse âmbito, obviamente, essas obras causam sempre estrago aos pavimentos dos arruamentos. E esse relembro que é o arruamento, essa curva, é o arruamento da frente da Vitassal. E, de imediato, vamos colocar aquilo que se costuma chamar a camada de desgaste, uma camada de desgaste nova para o pavimento estar nas devidas condições. Está aqui o Zé Tavares a perguntar sobre prédios em ruína na Avenida Lourenço Peixinho. Olha, alguns deles têm obras, já foram demolidos, alguns deles estão em obra, um deles, uma obra grande que demoliu 2 edifícios em pré-ruína, já ali pertinho da estação, do lado esquerdo, quem sobe a avenida. Outros estão em licenciamento e em fase de licenciamento de projetos para arrancar com obras. Também temos alguns que não têm nada e que estamos, obviamente, a cuidar de pressionar os proprietários para os manterem bem e ainda está por resolver aquele que nós chamamos o mamarracho de betão, aquele prédio alto no gaveto da avenida com a rua Engenheiro Odinô. A Câmara já resolveu a sua parte, tinha a ver com o PDM, está resolvido desde dezembro de 2019, mas há um litígio em tribunal de uma pessoa que diz que vendeu e outra que diz que comprou, mas a pessoa mas há uma administração de insolvência pelo caminho que não consegue a prova de que quem comprou e quem vendeu. Portanto, uma grande embrulhada, muito complexa, e há um processo em tribunal e, obviamente, esse processo em tribunal empata aquilo que é a nova vida daquele prédio, embora, devo dizer isto, há vários investidores interessados nele, mas, obviamente, ele, neste momento, tem essa litigância judicial e, portanto, temos que aguardar que o problema se resolva. A Anabela está aqui a perguntar sobre as paredes. Ela chama-lhe paredes aqui desta zona aqui no Cais da Fonte Nova, aqui entre, enfim, a Rotunda do Meliá e a Avenida Santa Joana, aqui na Rua Padre América, como se chama a rua. Dizer o seguinte: a obra está-se a aproximar do fim, ainda está na fase da infraestrutura. Aqueles muros vão ser pintados e a maior parte deles vão ter ervas pendentes. Portanto, vamos ter digamos, um conjunto de vasos, chamemos-lhe assim, não são exatamente vasos, onde vão estar ervas trepadeiras de vários tipos e de várias cores, que vão dar, enfim, quando elas estiverem obviamente crescidas e bem implantadas, um ar maioritariamente verde àquele muro, que obviamente é de betão, embora ele vai ser pintado. E depois temos a zona do memorial à Fábrica Aleluia, junto ao cano que lá existe, à torre cerâmica, e lá vão ser colocados 2 painéis da Aleluia que temos guardados nos serviços
urbanos. Julgo que as pessoas vão gostar muito daquela obra, especialmente de passear no muro, porque ele tem grandes caminhos que vão ser circuitos pedonais, onde todos nós podemos caminhar. Eu ainda ontem caminhei lá, fui visitar a obra, e desfrutar da paisagem muito bonita desta zona do Cais da Fonte Nova. Desculpa, beber um bocadinho de água, mas tem que ser. O António Costa Pinto está a fazer perguntas sobre o Baixo Voga. António, eu assumi o compromisso de falar dentro de pouco tempo sobre essa matéria. Tem sido um processo muito complexo, com muitos problemas no que respeita ao licenciamento ambiental. Temos feito, obviamente, a devida diplomacia institucional, porque não queremos confusão, queremos as obras. A obra da Ponta Sul do Rio Novo do Príncipe e a obra do Sistema de Defesa Primário do Baixo Voga Lagunar. São duas obras. As coisas voltaram a correr bem. Eu julgo que vamos conseguir ter sucesso, mas é um calvário. De facto, em Portugal, o licenciamento ambiental é um verdadeiro calvário. Houve uma notícia no Jornal de Notícias, não desta semana, da outra, aliás, julgo que faz hoje 8 dias, sobre esta matéria, e se ler essa notícia vê alguma das facetas dos problemas que estamos a gerir, mas enfim, julgo que vamos dando passos rumo às obras que são fundamentais para a defesa daqueles terrenos que têm valores ambientais importantíssimos, que têm um potencial agrícola muito relevante e, obviamente, onde precisamos de defender o território das inundações do lado da ria, obviamente garantindo todas as condições ambientais, nomeadamente do trânsito dos peixes. O Pedro Soares pergunta sobre o património morto de Requeixo. Pedro, enfim, julgo que falará de alguns imóveis que estão abandonados. Se é assim, obviamente dizer-lhe que esses imóveis são privados. Há apenas um, que é da Câmara, que é chamada Casa do Padre, ali ao lado do Centro Social. Estamos a pensar reabilitá-lo, embora não temos ainda uma ideia de uso, porque, entretanto, tínhamos pensado em instalar lá o Museu da Terra, mas mudámos de estratégia e estamos a fazer já projeto para instalar o Museu da Terra, que vai ser um elemento muito importante, não é só para Requeixa, é para o município todo, que ele vai integrar a rede dos museus de Aveiro, na chamada Quinta da Costa, que fica ali exatamente por trás da Casa do Padre e do Centro Social. De resto, o nosso trabalho é pressionar os privados para cumprirem a lei. Não sei se sabe, cada um de nós que é dono de uma casa, de um bem, tem a obrigação geral em intervalos no máximo de 8 anos de fazer obras de conservação e manutenção daquilo que é seu. Enfim, a maior parte das pessoas cumpre esta regra, há muitos que não cumprem, portanto, e é sempre aqui depois aquele trabalho de pressão institucional para que os privados o façam. Muitas vezes são pessoas que mudaram-se para longe e que perdem a relação com os seus próprios bens. Não é fácil, mas enfim, mantemos essa atenção. O António Martins agradece a minha disponibilidade para estas conversas, realmente faço-as com muito gosto. A Zaira Pereira está a perguntar sobre o estacionamento na rua Vitorino Nemésio, quando se iniciam os trabalhos. Zaira, nós lançámos o concurso há 2 semanas, é um concurso que tem 250 mil euros, ainda é um concurso grande, são 2 zonas de estacionamento, além de qualificarmos aquele pequeno troço de arruamento junto à antiga escola primária, onde esteve a funcionar nos últimos anos um jardim de infância. Portanto, estamos, obviamente, esperançosos de ter a empreiteira. É preciso termos a empreiteira para ganhar o concurso e, ato imediato, começar a obra. Esta obra não tem visto de Tribunal de Contas, dado o seu valor, e, portanto, esperemos ter a empreiteira e, tendo a empreiteira, é assinar contrato e começar a trabalhar. Minha convicção, tendo a empreiteira, porque isto não está fácil arranjar empreiteiros, os empreiteiros estão com muita dificuldade, mesmo com uma situação de grande desemprego em que vivemos. Não há gente para trabalhar na construção civil, mas tendo a empreiteira, é a minha convicção que até ao final do mês de abril há condição para se iniciar essas obras que lhe chamamos a segunda fase da qualificação da obra da urbanização dos Montes das Urmas. Espero que tenha gostado da primeira fase. Julgo que a urbanização ganhou qualidade, o espaço verde também. Ele vai agora ser recebido pela Câmara para começarmos a tê-lo sempre bem, todos os dias, que é isso que obviamente queremos para que todos nós o possamos utilizar.
O José Manuel Dias pergunta se temos o património da Câmara todo cadastrado. José Manuel, quase todo. Temos feito esse trabalho. A Câmara é muito proprietária, tem muitas coisas e muitas delas nem sabe que as tem. Vamos sabendo por testemunhos de alguém. Uma ajuda muito importante dos nossos presidentes de junta, especialmente aqueles, enfim, mais antigos. E temos esse trabalho em curso. Eu julgo que hoje não estaremos muito longe de acabar esse trabalho. Mas, enfim, não posso garantir em absoluto, porque a Câmara nunca cadastrou bem todo o seu património, mas é um trabalho que temos feito de forma continuada. O António Martins pergunta sobre a Mário Sacramento, a Rua Mário Sacramento, enfim, que neste momento tem o projeto que foi feito aqui por um colega nosso, um arquiteto da Câmara, está em concurso público para arranjarmos empreiteiro. É uma obra de qualificação urbana global, manter as árvores, qualificar passeios, vai ter ciclovia de um lado e do outro da estrada, pavimento novo, alguma mudança de infraestruturas também, e aquela casa que coloca, que está devoluta junto à Fonte dos Amores, é um velho problema de um privado, de uma relação entre dois privados. Enfim, portanto, é marginal à Câmara, é uma obra inacabada, enfim, vamos acompanhando o processo, mas enfim, ultrapassa a esfera de competências da Câmara a resolução daquela situação. A Ana Cristina Coelho pergunta se há planos para espaços verdes. Ana, nós temos, além de cuidar dos que temos e de criar novos, temos no planeamento da Câmara, e pode encontrar isso no Plano Diretor Municipal, um desenho de espaços verdes por todo o município. Obviamente que muitos deles vivem à custa de frentes ribeirinhas, de valas hidráulicas, de espaços que já são verdes de utilização pública como pré-existências, e obviamente há zonas novas. Chamo-lhe a atenção para o Parque Aventura, ali ao lado da Fonte do Meio, que já era um pequeno parque que a Junta de Freguesia de Jogueira tinha ali, e agora vai ser o Parque Aventura da Fonte do Meio, que é um espaço verde fantástico, grande, com a possibilidade de se fazerem merendas, de ter diversões para as crianças, para os jovens, um parque canino, uma linha de água grande, que quando chove muito tem muita água, com duas pontes para podermos passar para os dois lados. Enfim, é um bom exemplo de uma zona verde nova. Uma outra zona verde nova que vai surgir é esta zona à nascente da estação. Falámos há pouco do parque de estacionamento até àquela avenida nova que construímos à frente da Mercadona. Vai ser um grande espaço verde que, de onde a onde, vai poder receber edifícios chamados edifícios-objeto. Edifícios com 4 frentes que vivem no meio de um jardim verde. Portanto, diria, em termos de grandes áreas, a futura grande área. Depois temos um outro, deixando apenas estas referências, porque há mais, que é um grande espaço verde que vai ocupar cerca de 1/3 daquela área que está por detrás do pavilhão do Galitos. É uma área sem construção, ali entre o pavilhão do Galitos e aquele armazém da Casa China, aquela loja grande da Casa China. Portanto, toda essa área, a parte mais próxima do pavilhão do Galitos, vai ser um grande parque verde da cidade, fazendo, obviamente, também a ligação à zona verde que está à frente do pavilhão desportivo do Galitos. Enfim, só para deixar aqui alguns exemplos de zonas verdes que estamos a trabalhar, com a nota que há muito mais que podia referenciar, e noutras oportunidades, seguramente, falaremos sobre eles. A Manuela Costa pergunta sobre a zona do Barreiro, aqui, olha, aqui ao meu lado, à frente do Meliá. Manuela, nós apresentámos na quinta-feira passada um estudo, chamamos-lhe um estudo prévio de qualificação paisagística do Barreiro, no âmbito que se integra na revisão do plano pormenor do centro, que é esta zona aqui do Cais da Fonte Nova. Aconselho a acompanhar, essa informação vai ser toda disponibilizada no site da Câmara e noutros formatos. Durante 30 dias vamos ter uma discussão pública que irá começar logo que o aviso seja publicado no Diário da República. Nós depois daremos informação sobre isso e vamos, obviamente, apresentar, partilhar com todos esse estudo do Barreiro, que também, obviamente, ao dispor e com muito gosto e interesse em receber contributos. A ideia é tirarmos de lá a construção. Aquilo tem um prédio de 8 pisos
entre o Barreiro e a estrada, ainda por cima é um lote da Câmara, e nós não queremos nada disso, queremos ali um espaço verde, não queremos mais um prédio entre o Barreiro e a estrada que sobe, né, que vai para ali para a Mário Sacramento, não faria sentido nenhum, somos contra, é uma das alterações que queremos fazer ao plano de pormenor, e depois tratar o Barreiro, para lhe dar a expressão das histórias que conta, algumas delas com milhões de anos ligadas aos fósseis. Vamos criar ali um centro interpretativo do Barreiro e espaços de estar e de contemplação das histórias que estão lá para contar. Veja esse estudo prévio e contribua com alguma ideia que entenda por bem, porque queremos muito que, das muitas histórias que temos para contar à volta da cerâmica, este sítio onde eu estou, o antigo edifício da fábrica Jerónimo Pereira Campos, a nossa Bienal Artística, as nossas empresas, os nossos artesãos, enfim, a cerâmica tem muitas histórias para contar em Aveiro, mas falta-lhe esta história e nós temos aqui essa oportunidade e é isso que estamos a fazer, aproveitar a oportunidade que o Barreiro, que era o Barreiro da fábrica Jerónimo Pereira Campos, nos dá para contar mais histórias com essa ligação mais longínqua à cerâmica. A Luísa Gonçalves pergunta sobre quando é que os alunos vão ser contemplados por empréstimos de computador. Eu quero dizer o seguinte, Luísa, e se houver alguma dúvida sobre isso, obviamente ao dispor, estamos ao seu dispor, eu próprio, os funcionários da Câmara na área da educação. A Câmara já entregou quase 600 computadores a alunos do escalão A e do escalão B, a todos aqueles que o solicitaram, e também a alunos que, não sendo de escalão A nem de escalão B, por motivos devidamente justificados, nomeadamente pela dimensão do agregado familiar e pessoas em teletrabalho e condição de rendimentos, justificaram condição. Num trabalho sempre feito, obviamente, em devida equipa com os nossos agrupamentos de escolas. Portanto, se conhece alguma situação, a sua nomeadamente, de algo que não está bem a este nível, faça favor de nos contactar. Teremos todo o gosto e o interesse em resolver esse problema. Mas deixar-lhe nota que é assim que fizemos desde o primeiro dia em que o ensino voltou a ser à distância. No que respeita, é bom dizer isto, ao primeiro ciclo, porque no segundo, terceiro ciclo e secundário, essa competência não é da Câmara, essa é com o Ministério da Educação, e obviamente sabemos que já há computadores entregues pelas escolas e pelo Ministério da Educação. Enfim, não tenho noção se estarão todos contemplados ou não, eventualmente não, mas aqui a Câmara é só responsável pelo apoio aos alunos do primeiro ciclo. Há aqui algumas perguntas que eu já respondi, por exemplo, o Pedro Sarrico pergunta aqui sobre o PRR no Aveiro Águeda. Enfim, eu já respondi, portanto, esta nossa conversa fica gravada e ficará disponível para depois poderem voltar a ver, para não estar a repetir respostas, como compreenderão. O José Ponte está a saudar a aposta na educação, especialmente a Escola do Sol Posto. Obrigado. Dar nota que neste momento temos 3 escolas em obra de ampliação e qualificação. A Quintã do Loureiro e a Póvoa do Passo em Cacia e a Escola de Azurva. Estão as 3 em obra. E em concurso lançámos há 2 ou 3 semanas exatamente a do Sol Posto. E esta semana, exatamente na passada quinta-feira, uma outra escola de Santa Joana, que é a Escola dos Areais. Portanto, são 2 concursos que lançámos. E entre este mês de março e o próximo mês de abril, vamos lançar outras. A das Barrocas, a do Bom Sucesso, são 2 das próximas que vamos lançar, além das escolas novas, escolas de raiz, uma em Nossa Senhora de Fátima e outra em Eixo, dentro do perímetro da Escola EB23, além de uma obra profunda de qualificação da Escola e do Jardim de Infância de Santiago, que tem alguns problemas estruturais delicados que estamos a acabar de projetar. Adjudicámos agora também, a mudança, a retirada do amianto, das telhas que têm amianto, de 4 escolas EB23, um concurso que até foi ganho por uma empresa do nosso município, a Sarifer, e tanto isso vai acontecer nas escolas segundo e terceiro ciclo de Cacia,
Eixo, Aradas e Oliveirinha. São aquelas que vão ter essa intervenção. Esperemos também, e estamos a trabalhar para que isso aconteça na escola de São Bernardo, mas aí não vamos lá só tirar o amianto, vamos fazer uma obra profunda de qualificação daquela escola que está a precisar imenso. É neste momento, junto ao Conservatório de Música de Aveiro, a nossa grande prioridade e estamos a negociar com o Ministério da Educação, que é o dono das escolas, essas duas intervenções, obviamente a autorização para fazer projeto, obra, o financiamento, enfim, todas essas matérias. E nesta semana tive uma reunião com a Sra. Secretária de Estado Adjunta do Sr. Ministro para tratarmos dessas matérias. O Pedro Soares está a falar da Rua da Cancelada em Requeijo, quando é que se tira de lá o lamaçal. Pedro, é um problema delicado, ligado a uma vacaria. Estamos a tratar, olha, é um processo que está aqui no meu gabinete, do seu licenciamento, da colocação de regras. Nós não queríamos fechar a vacaria, obviamente. A vacaria é uma operação importante, é uma operação económica, tem importância a vários níveis, mas de facto aquilo é muito mau na sua relação, não só com a estrada, mas com os próprios animais em certas situações. E, portanto, estamos a trabalhar o licenciamento e nas condições de licenciamento conseguirmos exigir e garantir ao seu proprietário, ao seu gestor, que faça uma gestão em condições daquela exploração para que ela tenha uma relação positiva com os próprios animais que lá estão dentro e com o arruamento público que serve a exploração e, obviamente, aqueles terrenos e casas de habitação que lá existem. Um abraço ao Amílcar da Silva, que nos saúda por estar a assistir de Boston, dos Estados Unidos. Saudades de ir a Boston, especialmente a New Bedford, visitar essa comunidade portuguesa tão fantástica, de gente encantadora. Fui lá várias vezes. Muita saudade. Um abraço para vocês todos, portugueses do coração, que também são americanos, gerindo bem essa dupla nacionalidade. O Zé Manuel Dias coloca... refere uma questão de um prédio de arte nova em Cândido dos Reis. É uma operação muito delicada. Não sei se os proprietários têm condição de a fazer. Julgo que não. E depois há o problema de vender e de haver mercado que queira pagar o que os proprietários querem. É uma ação empatada, digamos assim. Não sei se proximamente se vai conseguir desempatar a esse nível, de permitir que um investidor transforme aquela situação, enfim, como lhe chama, quase uma ruína, em algo que possa ter vida nova e positiva, como contributo também para a boa urbanidade daquela zona da nossa cidade, que está em obra. Como sabe, dividimos a rua em duas partes, uma da Rua de Viseu até ao antigo BIA, atualmente quartel da GNR, e já está a entrar numa fase na reta final da obra, e quando esse troço estiver pronto, passamos para o outro, que vai exatamente da estação da CP, do antigo edifício da estação da CP, ele próprio a acabar a sua obra, julgo não, tenho a certeza, durante o mês de Abril a obra estará pronta e, portanto, passaremos para esse segundo troço, repito, entre a estação e o cruzamento da Rua de Viseu. O Daniel Gomes pergunta sobre apoios para, nomeadamente ele refere-se à restauração. Nós temos, julgo que o Daniel saberá, se não sabe, aconselho a consultar o nosso programa de ação de apoio à atividade social e económica, depois pomos-lhe a sigla PAASE 2021. Tem muitos apoios, isenções de taxas, vamos lançar, já éramos para ter lançado, apenas parámos por ter fechado a maior parte do comércio, um grande programa de vouchers com cerca de 1 milhão de euros de dotação para incentivar o consumo no nosso comércio local, que integra também a restauração, e obviamente vamos continuar até ao fim do ano a isentar taxas de publicidade, as taxas de ocupação do espaço público das esplanadas, enfim, tudo aquilo que são receitas da Câmara. A este nível nós vamos continuar a dar esse apoio, embora o que eu quero é o apoio principal, é que vocês abram a porta e nós possamos ir lá consumir os produtos, receber os vossos serviços. Esse é o apoio, obviamente, que nós queremos, o apoio principal que vos queremos dar, e é seguramente também o apoio principal que vocês querem receber. Oxalá continuemos todos a trabalhar neste combate contra o Covid-19 para que as coisas possam acontecer bem. Vamos ver o que o plano do desconfinamento nos vai trazer de notícias sobre essa matéria. Como sabe, o Primeiro-Ministro assumiu o compromisso
de, na próxima quinta-feira, dia 11, apresentar o plano de desconfinamento. O Carlos Pires pergunta sobre o processo de capital europeu da cultura. Carlos, está a correr bem. Obviamente que o processo tem fases de visibilidade exterior e fases sem visibilidade. E obviamente isto é um trabalho que tem que ter muita estratégia, muita tática. Estamos numa disputa, embora um concurso leal e franco com as outras cidades que estão connosco. Já são 11 candidatas. Vamos apresentar as candidaturas. Temos que apresentar em novembro deste ano. E temos trabalhado muito. Temos uma equipa excelente a trabalhar muito. Temos o nosso presidente da Comissão de Honra, o Engenheiro Carlos Moedas, ele próprio a trabalhar bastante e a montar a própria Comissão de Honra, que obviamente vai ter muito mais gente, e o Conselho Estratégico e a Comissão Executiva. A Comissão Executiva já está plenamente composta e a trabalhar em permanência. Tem 4 pessoas da Câmara, uma pessoa que representa a comunidade intermunicipal da região de Aveiro, outra que representa a nossa Universidade de Aveiro e também uma pessoa que representa a AIDA. E no Conselho Estratégico as coisas também estão a andar, ainda tivemos reunião a semana passada, o Conselho Estratégico, a que eu pertenço, a que eu presido, e portanto estão as coisas a andar bem, temos uma rede de consultores internacionais muito boa, isso é muito importante nestes processos, e obviamente de vez em quando vamos dando notícias, vamos partilhando ações, e obviamente há várias ações deste trabalho deste ano na candidatura que tem expressão pública, como é evidente. Mas estamos juntos neste processo onde todos têm um papel e um contributo para dar. Que obras são estas em Mataduços? Pergunta a Salomé Lima. Nós estamos em Mataduços a fazer uma obra que é uma obra de águas pluviais em arruamentos, que é a primeira fase da obra de repavimentação de arruamentos, ok? E isto acontece em várias obras nossas de pavimentações. Muitas vezes, quando falamos em obras de pavimentação ou repavimentação, há muitas delas onde não há tratamento de águas pluviais que essa obra integra. São pequenas obras de construção civil, mas muito importantes, porque a água é o pior inimigo do alcatrão. E, portanto, em várias obras, e alguns dos arruamentos de Mataduços têm essa obra, são obras, chamemos-lhe assim, da primeira fase dessas pavimentações, precisamente para podermos tirar a estrada, recolher as águas pluviais, tirá-la da estrada, para que as estradas tenham vida útil com o novo pavimento que lhe vamos colocar. De vez em quando, é uma chatice, Eu peço desculpa que agora tenho aqui um problema informático, não consigo ver as vossas perguntas. Peço desculpa aqui qualquer coisa. Muito bem, já cá está outra vez. A Josefa Valente fala das tampas, do barulho das tampas. É um problema que temos em muitos arruamentos, que vamos resolvendo à medida que os arruamentos têm estas intervenções de qualificação urbana, de repavimentação, com tampas novas que têm um engate para que isso não aconteça. E o engate tem um sentido duplo. Tem o sentido de elas não baterem e também tem o sentido de elas não serem roubadas. Mas, enfim, temos um grande investimento para fazer. Sempre que há obras novas, já fazemos essa mudança, mas temos consciência que temos muito para fazer. Entretanto, teremos o cuidado o mais possível, e tomei boa nota da sua questão, de pôr, às vezes, aquelas borrachinhas, embora tenham uma vida útil curta, porque depois, com o pisar, elas cortam-se, como é evidente. A Sónia Almeida fala das descargas que aconteceram em Horta, por causa do aterro da ERSUC. Sónia, eu vou falar sobre isso no início da próxima semana. Promovi uma reunião ontem, aqui no meu gabinete, às 9 da manhã, com os mais altos responsáveis da ERSUC e também das águas da região de Aveiro. Foi uma boa reunião, devo-lhe dizer, quer para assumir responsabilidades e percebermos o que é que aconteceu, que teve na origem teve um erro humano, quer nas soluções para impedir que volte a acontecer algo de parecido, e também, num segundo nível,
a realização de obras mais profundas para retirar da circulação das condutas urbanas de Horta, dentro da área urbana de Horta, o trânsito deste efluente, deste esgoto produzido no UTMB. Portanto, assim, grosso modo, devo dizer que a reunião correu bem, ficou trabalho para continuarmos a fazer e para fecharmos as conclusões que tornarei públicas no início da próxima semana. Enfim, e obviamente, ato imediato, partilharei consigo, com os cidadãos de Horta, em primeiro lugar, e com os municípios de forma aberta, as conclusões. Julgo que foi... Há uma luz ao fundo do túnel boa para que se tomem medidas que baixem para zero. Nunca nada é zero, porque os temas não são perfeitos. Mas, enfim, que baixem para muito próximo do zero a probabilidade de voltarem a acontecer uma cena destas, péssima, como todos de consciência, mas mais do que isso, para que façamos investimentos e, em primeiro lugar, a ERSUC, que acabem sequer com a probabilidade de coisas destas poderem acontecer. Há aqui uma pergunta sobre a estrada da Rodi. Envolvente a Rodi variante, ela teve que parar, aliás, como a da Cafelada ali em Mamodeiro, tiveram que parar por causa da chuva, choveu demais, aqueles terrenos são muito barrentos e as máquinas não conseguiam entrar, e por isso é que essas obras estiveram paradas mesmo. A Cafelada já foi retomada e a variante à zona industrial deixa ao lado da Rodi vai também ser retomada, portanto, para que terminem bem. São duas vias muito importantes e boas, vão ser muito úteis para todos nós. A Magda Henriques pergunta pela pavimentação da estrada para o Carregal. A Magda já está entregue ao empreiteiro e vai vê-la acontecer nas próximas semanas. O Pedro Madail, enfim, dá aqui um abraço de saudação pelo trabalho que estamos a fazer. Obrigado ao Pedro. E pergunta sobre a pavimentação de ruas da Beira-Mar. Pedro, nós estamos a fazer projeto. Já temos o estudo prévio quase aprovado, ainda não está mesmo, de qualificação de todo o bairro da Beira-Mar. É um grande projeto feito por uma excelente empresa que é a MPT, da engenheira Paula Teles. E depois, em 3 fases, vamos fazer a obra de qualificação total de todos os arrolamentos do bairro da Beira-Mar. É um trabalho muito importante. Seguramente que vamos acabar o projeto também por fases e vamos lançar a obra em 3 grupos diferentes e momentos diferentes, porque obviamente não seria possível ter o bairro da Beira-Mar todo em obras ao mesmo tempo. Há uma obra de infraestruturas, temos que mudar infraestruturas de água, de saneamento, de condutas de gás, obviamente os pisos que queremos colocar maioritariamente à mesma cota, tipo aquilo que já pode encontrar, já encontrou seguramente, na Rua do Gravito, é aquela tipologia principal, e pronto, e podemos arborizar alguns espaços, são poucos, mas há alguns onde isso é possível. Portanto, vamos também proximamente apresentar o estudo prévio publicamente. Não o queremos fechar sem o apresentar publicamente, e obviamente alguém que queira dar algum contributo, teremos muito gosto em receber. Pergunta o António Costa. António Atanásio Costa sobre a Pateira. A Pateira tem um projeto pronto de desassoreamento e qualificação, feito pela empresa do Polis da Ria de Aveiro. Tem um estudo de impacto ambiental pronto. Há só uma questão que não está resolvida ainda, que é as zonas de depósito dos materiais que se vão retirar da Pateira. E estamos à procura, no âmbito da Polis, como saberá, também sou administrador da empresa em representação dos municípios da nossa região de Aveiro. Estamos à procura de financiamento nos fundos comunitários para fazer aquela obra. É uma obra grande, não é difícil, não é nada demais, mas é uma obra grande, cara, andará ali na casa dos 4 milhões de euros, mas pronto, julgo que havemos de conseguir encontrar esse filão para fazer essa importante intervenção, que em primeiro lugar é de valorização ambiental da própria Pateira. Este ano, dá-lhe nota disso, que ali pelo verão vamos iniciar um trabalho que partilhamos com a Agência Portuguesa do Ambiente e com as câmaras municipais de Águeda e de Oliveira do Bairro, que é a remoção dos jacintos logo no início do seu processo de crescimento, para deixarmos de ter aquelas invasões brutais de jacintos que acontecem quase todos os anos. Portanto, vai ser um projeto novo, vamos ver se conseguimos que corra tudo bem para retirarmos esse velho e complicado problema, que não é só da Pateira, porque depois os jacintos vão por aí ria fora e causam problemas em vários outros locais, nomeadamente o muito conhecido,
que é no Cais dos Pescadores da Torreira. O João Moraes pergunta sobre o Hospital da Trofa Saúde. João, aquilo que temos de informação da última reunião que tive com os administradores do Grupo Trofa Saúde, que foi em dezembro passado, é que eles reiteram o seu interesse em construir o hospital. Eles continuam no seu plano de investimentos, mas nesta fase eles não nos conseguem dizer a data de arranque de obra. Só lembrar que o projeto está aprovado, está tudo pronto para o empreiteiro que vier fazer a obra é chegar à Câmara e levantar o alvará e começar a construir. Mas a empresa, enfim, por gestão, pela sua gestão interna, eventualmente os impactos também da pandemia, disse-nos isto. Está reiterada o interesse, o objetivo de construir o seu hospital em Aveiro, mas nesta fase da sua vida ainda não nos podem garantir ou definir sequer a data para que esse início da obra possa acontecer. A Ana Nogueira pergunta o que está previsto em São Bernardo. Ana, estão previstas muitas coisas. Enfim, deixar-lhe 2 ou 3 notas. Temos o acordo fechado com o Montepio Geral, o Banco Montepio, que é dono do pavilhão onde joga o nosso Clube Desportivo de São Bernardo. Esperemos, já está tudo acordado, estamos já à procura, está o banco, com a ajuda da Câmara, à procura de empreiteiro para fazer a obra de qualificação do pavilhão e também de licenciamento, e depois, quando o licenciamento estiver pronto, é que ele vem para a posse da Câmara por permuta de um terreno. E estamos a trabalhar com a Junta de Freguesia, um projeto feito aqui na Câmara, com os nossos arquitetos, de qualificação, enfim, não é qualificação, é criação de um parque, que é um parque de merendas, é um parque de lazer, com licença, é um circuito de manutenção em toda aquela envolvente do pavilhão do São Bernardo e do campo de futebol, dos campos de ténis também, é uma zona que vai ficar muito aprazível para toda a gente. Depois, numa outra zona, ali aquela zona atrás da sede da Junta e atrás da sede da Santa Cecília, que já temos o projeto pronto e estamos agora já a negociar os terrenos. Precisamos de 3 terrenos para começar a ampliar o Parque Urbano de São Bernardo, com um parque de estacionamento feito em condições, com uma nova ligação viária, dando qualidade àquela zona e dimensão também àquele parque. Só para lhe falar de 2 exemplos de componentes, digamos, menos faladas. Mais faladas deve estar a acompanhar a obra que está em curso de qualificação urbana da envolvente à Escola Básica de 2º e 3º ciclo, com o novo Parque Arbóreo. Está tudo em obra e em bom andamento. E também a obra que já deve ter visto naquela estrada, que não é a freguesia de São Bernardo, embora toda a gente ache que é, o que ele trouxe de via, que ainda pertence à União de Freguesias da Glória Vera Cruz, à zona de Vilar, entre a Avenida Europa e a rotunda, exatamente a rotunda, ou melhor, ela não é a rotunda que vai dar para a EB23, embora ela vai lá mais à frente, até passa um bocadinho do antigo Centro de Saúde Mental de São Bernardo. Só para deixar alguns apontamentos, porque ainda há outras intervenções em São Bernardo de outra dimensão e de outra tipologia. Agradecer as várias pessoas que têm aqui, enfim, referências elogiosas e contributos. Há aqui uma outra pessoa de estar à espera de reuniões, tome boa nota para podermos pôr esses passivos em ordem. Nós registamos tudo, aliás, algumas perguntas que eu possa não responder, enfim, depois nós procuraremos, ainda fizemos isso recentemente, a perguntas que deixámos por responder em edições anteriores destas conversas em direto. Como compreenderão, não consigo responder a tudo, mas realmente queremos que isso aconteça. A que já aconteceu nas conversas anteriores, também acontecerá com a de hoje. E também aquelas perguntas que eu já respondi, a essas eu peço para darem uma olhadela lá para trás, como aqui algumas que estão aqui em relação à lota. O António Patacão pergunta sobre o canil. Nós temos o canil em 2º concurso público aberto. A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro é que é titular, são 3, é um canil intermunicipal com 3 edifícios, um em Aveiro, na zona onde começou a ser construído aquele canil, ainda no tempo do Presidente Alberto Soto, outro em Águeda e outro em Ovar, e lançámos um primeiro concurso público que ficou vazio, fizemos alterações ao projeto e aumentámos o preço. Estamos a falar de um valor base de concurso
de 3 milhões e 300 mil euros. É uma grande obra para os 3 edifícios. E vamos ter a entrega das propostas no final deste mês de março, a ver se é desta que temos empreiteiro para começar essa obra. É uma obra muito importante no apoio à gestão dos animais de companhia, embora sempre gosto de lembrar que o melhor exercício para nos ajudar a gerir bem os animais de companhia é não os abandonar, é cuidarmos daqueles que são nossos. Têm corrido bem as campanhas de adoção que a nossa veterinária tem feito, mas é isso que temos que fazer, não abandonar os animais, cuidarmos deles para que o nosso canil, quando surgir, não seja para os animais errantes, mas seja para aqueles que estão em fim de vida, para aqueles que as pessoas querem deixar alguém quando têm os seus dias de férias fora de casa. Obviamente que, enquanto existirem animais errantes, pois com certeza que nós cuidaremos deles, mas temos que trabalhar essa frente tão importante para irmos tendo cada vez mais sucesso a gerir bem os nossos animais de companhia. Há aqui algumas perguntas, repito, que já respondi, nomeadamente André Maio. Já falei longamente do nosso projeto, que é aí também na zona à frente da sua casa. O Gaspar é aqui um clássico a perguntar sobre os terrenos do EMA. De uma vez por todas, essa questão está tratada por nós. Há problemas de documentos. Fale com o seu advogado. Venham cá falar com os nossos técnicos, com a doutora Cristina Ferreira ou com a engenheira Catarina Albuquerque. Nós estamos cá para resolver tudo, mas vocês têm uma parte para resolver documentos. Muitas vezes os terrenos não estão em nome das pessoas, ainda estão em nome de antepassados. Já resolvemos quase todos, ainda nos faltam alguns, mas venham cá, falem com os nossos colegas que têm essas matérias e ajudem, obviamente, seguramente é também do vosso interesse, a resolver os problemas. Os problemas não estão todos do lado da Câmara, há problemas que estão do vosso lado, mas, enfim, é a falar e a procurar resolver os problemas que nós, e especialmente esses que têm burocracia, têm documentos, é presencialmente, em reuniões com as pessoas que têm essas matérias na sua mão, que seguramente encontraremos soluções. O problema não é financeiro, a Câmara tem dinheiro para pagar, o problema é a burocracia, que tem que estar bem tratada da vossa parte em primeiro lugar, para a seguir estar da nossa, podemos escriturar e no ato da escritura pagar, porque a Câmara não falha com pagamentos a ninguém, a quem compra terrenos. O Raul Martins pergunta sobre o plano de vacinação e os lugares de vacinação. Raul, neste momento o nosso ACES, obviamente o número de vacinas é muito reduzido, como sabemos, e o nosso ACES decidiu, enquanto ele for reduzido, usar a Unidade de Saúde Familiar de São Bernardo, o Polo de São Bernardo, da USF de Oliveirinha São Bernardo, e o edifício, que não é exatamente o edifício da USF de Santa Joana, é o Salão da Junta de Freguesia, que além de mais teve uma obra de beneficiação paga pela Câmara há 2 anos, mas pronto, é ao lado, e portanto também tem melhores condições, tem mais espaço, mas é a equipa da USF de Santa Joana que está a fazer esse trabalho. O que é que nós fizemos? Nós disponibilizamos ao nosso diretor do ACES, do Dr. Pedro Nelson Almeida, com quem trabalhamos em equipa impecável, disponibilizamos o Parque de Feiras e Exposições e o nosso estádio municipal para que, quando passemos a uma fase de vacinação mais massiva, de muita gente, possam usar estes edifícios, que eles obviamente têm muito espaço para as pessoas serem vacinadas, para estarem aquela meia hora que tem que estar de observação, para os carros entrarem, para as ambulâncias entrarem, para estacionar, como obviamente o Rui Martins bem conhece. Portanto, são esses os 2 edifícios que colocamos ao dispor do ACES e basta obviamente o ACES dizer, Sr. Presidente, no dia X, a partir do dia X, vamos instalar toda a panóplia de equipamentos que é necessária e obviamente os edifícios estarão prontíssimos nesse dia para que essa operação comece. Obviamente sabemos que o problema de Portugal, da União Europeia, do mundo, é chegarem vacinas em quantidade relevante para que essa fase da operação comece. Enfim, todos estamos a torcer para que esse momento chegue, mas enfim, sabemos das dificuldades que vão acontecendo. Daniel Vicente e o olho d'água. Daniel, é aquele problema que precisamos da sua ajuda e de toda a gente que vive no olho d'água, porque vocês são os donos do olho d'água. Infelizmente,
a Câmara não pode fazer mais do que o que já fez, que é apenas a estrada, porque o resto é vosso. E nós precisamos da vossa autorização. Vocês que são donos, que vivem lá e que são donos do sítio onde esteve uma piscina, está lá a ruína, o polidesportivo, o jardim. Nós precisamos da vossa autorização, mas tem que ser um ato formal, porque é crime a Câmara Municipal fazer investimentos públicos em coisas privadas, como sabe, e nós precisamos da vossa autorização para fazermos essas obras. O que eu assumi, e repito, é que a Câmara quer fazer, a Câmara assume fazer, porque elas terão um grande interesse público, não só para quem vive no Olho d'Água, mas para toda aquela zona do nosso município, mas precisamos que os donos, os condóminos daquele grande condomínio da urbanização do Olho d'Água, formalmente nos autorizem. É esse passo que eu sei que é muito difícil de dar, mas sem ele, olha, não encontramos solução jurídica para podermos fazer esses investimentos, que eu sei que são do seu interesse e de muita gente, mas olha, fique outra vez com a nota de que são também do nosso interesse. Nós, representantes dos cidadãos todos, aquele é um sítio fantástico. Eu ainda me lembro bem de ir jogar ténis àquele campo, que além do mais tem uma vista fantástica sobre a nossa zona da Ria de Aveiro. Enfim, dei aí uma ajudinha, embora eu tenha consciência que não é fácil resolvermos aquele problema. Há aqui várias questões que eu já respondi. A Liliana Afonso está a fazer uma pergunta sobre os escuteiros de Cacia. Liliana, temos o projeto a ser terminado, a reabilitação, a nova vida da Escola de Sarrazola. Como sabe, é lá que estão os nossos escuteiros. Temos a nossa arquiteta a acabar, que é de uma empresa externa, à Câmara, a acabar o projeto. Logo que acaba o projeto, lançamos o concurso. É uma obra de pequena monta, portanto não há visto de Tribunal de Contas. Vai ficar muito bem, não sei se já deu uma olhadela ao projeto, estivemos há pouco tempo lá com os dirigentes dos escuteiros a mostrar o projeto e a tirar ali algumas dúvidas que ainda tínhamos. Eu julgo que teremos condições de, enfim, abril, maio, estarmos a lançar concurso. Não é fácil arranjar empreiteiros para este tipo de obras pequenas, mas enfim, daremos o nosso melhor para que isso aconteça. Em primeiro lugar, para dar melhores condições aos nossos escuteiros, mas também, muito importante, valorizarmos, cuidarmos daquela herança, daquele património que é a antiga escola, que nós queremos, obviamente, cuidar dela também em razão da boa gestão do nosso património. A Soraya Pinto pergunta sobre os concursos de assistentes técnicos. Eu julgo que ela se refere aos assistentes técnicos, que lançámos também ao mesmo tempo assistentes operacionais para as nossas escolas, para os nossos agrupamentos. Soraya, estamos a trabalhar, tivemos quase 1000 candidatos, é muita gente, dá uma trabalheira imensa. Estamos na fase, aquela fase que se chama da definição dos excluídos e dos admitidos, e estamos a apontar para os últimos dias de março, aquelas pessoas de entre esses 1000 candidatos que forem admitidas, que vão ser seguramente a maior parte, a prova escrita. Depois dessa admissão, a primeira fase é a prova escrita e, portanto, queremos fazer a prova escrita nos últimos dias de março. Ela será feita, além de mais, usando as nossas escolas e aproveitando o facto de nesta fase não terem lá os alunos. E pronto, e depois seguir-se-ão as outras fases. Objetivo, chegarmos ao final do ano letivo, até ao final de junho, julho deste ano, e temos o concurso fechado. É muito trabalho, temos muitos candidatos, como disse os números, mas enfim, as coisas estão a correr bem. A nossa equipa trabalha imenso para que o concurso vá andando e vá correndo bem. A Andrea Vilar pergunta sobre a qualificação da Rua Valcaseiro. É uma rua de Cacia, para quem não sabe. Dar nota de que a rua está entregue ao empreiteiro. É o mesmo empreiteiro que anda a fazer a obra na Avenida Europa, no troço urbano de Cacia, uma empresa chamada Ângulo Reto, que pertence ao grupo ACA, um dos maiores grupos de construção civil do país. Maior e melhor, uma excelente empresa. E aquilo que temos apontado é este mês de março o arranque da obra no Valcaseiro. Poderá haver alguma dificuldade e poder passar para a primeira quinzena de abril, enfim, mas por aqui, março, abril, a obra vai começar. Estamos a fazer aqueles trabalhos todos de preparação da obra, preparação da sinalização, porque temos que jogar bem as duas obras, porque elas vão ter vários meses, muitos meses de simultaneidade. A obra que estamos a fazer na Avenida Europa e o Valcaseiro. A obra vai ficar muito bem, com passeios, com qualidade de pavimento,
com passadeiras sobrelevadas para que os automobilistas andem devagar, com uma rotunda no cruzamento que vai para a Bosch e, portanto, vamos ter uma rua Valcaseiro com qualidade. Obviamente a obra, como todas as obras, vai ter os seus incómodos, mas com aquela certeza absoluta de que no final vamos ficar com uma rua Valcaseiro com qualidade e com conforto, em primeiro lugar para as pessoas que lá residem e, obviamente, para todos nós que lá passamos de vez em quando. Eu estou a tentar aqui ler mais algumas perguntas para poder responder mais algumas. Já vamos passando a nossa... o José Moreira pergunta pela ponte do Parque da Balsa. José Moreira, tivemos uma reunião no mês passado com a Agência Portuguesa do Ambiente. Há uma dúvida sobre de quem é a ponte. E, portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente está a fazer essa confirmação. Mas temos um acordo entre nós. Seja lá de quem for a ponte, é preciso saber que não podemos mexer nela sem a autorização do dono. Vamos fazer um trabalho entre as duas entidades, Câmara e Agência Portuguesa do Ambiente, para alargar o tabuleiro daquela ponte. É evidente que também era muito importante tirar-lhe pelo menos um dos pilares, porque aqueles pilares são muito largos e ocupam boa parte do canal da água e, como sabe, quando há muita água e vem o lixo na água, a água passa por cima da ponte. Mas isso não é fácil, obviamente, porque os pilares são brutais e aí era quase pôr a ponte abaixo e construir uma nova. Espero que este trabalho que estamos a fazer com a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, possa ter estas decisões tomadas proximamente para passarmos à fase seguinte de projetar e construir, no mínimo, um tabuleiro novo com as devidas guardas e com a largura para que as máquinas agrícolas façam a sua passagem com segurança e os peões também, porque há ali muita gente que faz caminhada, que faz as suas corridas de bicicleta e, obviamente, queremos que a ponte, que é importantíssima, como sabemos, naquela passagem da zona urbana de Eixo para a zona agrícola, esteja nas devidas condições de qualidade e de segurança também, como não podia deixar de ser. O André Marques pergunta sobre o PCI, os terrenos do lado da Aveiro. Nós, com o PDM, conseguimos colocar de uma vez por todas os terrenos do lado da Aveiro, são 3 hectares, como zona de equipamento para o PCI, porque não era assim. E, portanto, os proprietários nunca estiveram disponíveis para vender, porque tinham um compromisso antigo da Câmara fazer lá um loteamento para construir casas. Agora acabou, desde dezembro de 2019, aquilo é legalmente para o PCI e vamos retomar proximamente as negociações do terreno. É evidente que o PCI ainda tem muitos terrenos para fazer construções em Ilhavo. A próxima será feita em Ilhavo, o terceiro laboratório de uso comum, mas, obviamente, vamos trabalhar na empresa e, obviamente, em equipa com a Câmara para que essa negociação se retome, haja acordo, para nós, empresa, PCI, possamos vir a adquirir esses terrenos e passemos à preparação de investimentos no futuro, que lá se farão também. O Pedro Tavares diz que já que a Câmara tem uma situação financeira invejável e tem um dos IMIs mais altos do país, porque é que não reduz? Pedro, 2 notas. Primeira, situação invejável, olha que eu não digo isso. Nós ainda devemos 78 milhões de euros. E uma instituição que tem uma dívida aos bancos, neste caso ao Fundo de Apoio Municipal, que hoje é o nosso banco, de 78 milhões de euros, não pode ter uma situação financeira invejável. O que nós temos, e eu percebo a sua frase, obviamente que é correta, é uma situação financeira estabilizada e boa. Hoje a Câmara é uma Câmara estável financeiramente, cumpre todos os seus compromissos, a despesa que assume paga em devido tempo, tem capacidade de investimento, tem capacidade de reação a contrariedades tão graves como a da Covid-19. Nós só o ano passado, em investimento, digamos, anti-Covid, na luta anti-Covid, investimos 5 milhões de euros e temos, orçamentado, temos previsto que o investimento anti-Covid neste ano 2021 seja de 8 milhões de euros. Portanto, temos a Câmara capacitada para isso, além de continuarmos a pagar a nossa dívida e vamos, além do mais, vendendo algumas das nossas propriedades com o objetivo direto da receita dessa venda ir direta para amortizar os tais empréstimos, o tal empréstimo principal
do Fundo de Apoio Municipal, que nos emprestou 80 milhões de euros para pagarmos às 1.200 pessoas e empresas a quem devíamos 150 milhões de euros no final de 2013. Veja que de final de 2013 ao final de 2020, em apenas 7 anos, pagámos cerca de metade da nossa dívida, colocando a Câmara a ter muitos investimentos por todo o município, a combater o Covid e, portanto, isto é uma situação financeira boa. Em relação ao IMI, nós tínhamos um IMI em 0,3 em 2013, fomos obrigados por lei a aumentar o IMI para 0,17, para 0,5, de 0,3 para 0,5, e logo que a lei nos permitiu, e a capacidade financeira da Câmara, por boa gestão, também o permitiu, baixámos para 0,45 e, quando fizemos a revisão do nosso programa de ajustamento municipal, baixámos para 0,4. E é assim que está em 2021, que esteve em 2020 e em 2019, por decisão que tomamos em 2018, autorizada pelo Fundo, porque nós ainda estamos sob tutela do Fundo. Sairemos este ano, ok? Porque atingimos o tal rácio de 1,5 entre o montante total da nossa dívida e a nossa receita corrente, a nossa receita normal. Conseguimos atingir esse rácio com o exercício de 2020, quando no início do nosso programa estava só previsto atingir em 2024 e, portanto, este ano, 2021, há uma série de formalidades que temos que cumprir. A primeira será agora cumprida com a aprovação das contas da Câmara e depois a apresentação de um relatório ao Fundo. Para quê? Para que termine, possa haver a cessação formal do tal contrato do Programa de Ajustamento Municipal, que permitirá que a Câmara, com essa cessação desse contrato, possa ponderar e vir a decidir a redução do IMI. É minha convicção que vamos poder ter esse trabalho terminado ali em cima do início do verão, junho, julho, e pronto, na próximo momento legal de decidir o IMI de 2022, que é na ponta final do ano, outubro, novembro, na Câmara e na Assembleia Municipal, vamos ter condições de, neste novo quadro, como tivemos já no passado, para passar do 0,5 para o 0,4, vamos ter condições para voltar a reduzir. No entanto, dizer-lhe o seguinte com toda a clareza, hoje ainda há câmaras municipais em Portugal, são poucas, mas ainda temos câmaras municipais em que o IMI está a 0,5 e temos outras mais com 0,45. Nós estamos no terceiro grupo do 0,4, embora é verdade que a maior parte das câmaras em Portugal estão no 0,3 ou num valor entre 0,3 e 0,4. Mas, enfim, o IMI é a principal receita da Câmara Municipal de Aveiro. Para terem vocês uma noção, o IMI rende-nos, assim, à volta de 20 milhões de euros por ano. É a nossa principal receita. Para ter uma noção comparativa do orçamento do Estado, a Câmara recebe apenas 11 milhões e, portanto, é uma receita que tem que ser devidamente cuidada e, obviamente, nós cuidamos dela não só para recuperar financeiramente a Câmara, mas para prestar serviços aos nossos cidadãos no apoio social, na habitação social, no apoio às associações, às juntas de freguesia, nestas obras todas que falámos aqui hoje, de algumas delas, e, portanto, é um instrumento financeiro muito importante. A Câmara está bem para se abalançar ao futuro, sim, desde o momento, obviamente, que continua a ser bem gerida, boa conquistadora de fundos comunitários, como temos sido, e vamos seguramente continuar a ser, mas, obviamente, temos que cuidar bem dessa base para que possamos vir a reduzir o IMI. É a minha convicção que isso vai ser possível e sustentável, mas temos que o fazer bem. Até lá, todo o dinheiro, até lá, e depois desse momento, se ele puder concretizar-se, da nossa parte, a nossa gestão é cuidar bem de cada euro de todos os impostos dos nossos concidadãos, colocando ao serviço deles próprios. Esse é o objetivo que todos temos. Uma palavra de agradecimento a todos aqueles que deixam notas de elogio e de agradecimento ao nosso trabalho. Enfim, agradecer a todos também essas palavras. E, enfim, apanhar aqui uma outra pergunta para podermos também encerrar a nossa... Há aqui uma pergunta do José Pedro Correia sobre a rotunda de Esgueira, que já respondi também, que vai começar a obra, julgo eu, no próximo mês de abril.
São muitas questões e muitas notas, e nem todas as notas têm perguntas. O António Silva pergunta sobre para quando obrigar a construir nos terrenos das moradias da Forca. António, a questão é que os mecanismos para obrigar a construir não existem. Mesmo em alguns terrenos que foram vendidos pela Câmara, em loteamentos municipais, a Câmara de Aveiro nunca cuidou desse tipo de obrigações. Quando os terrenos são privados, a nossa capacidade legal de obrigar, enfim, não existe. Só em situações de grande excepcionalidade, muito complexas em termos legais e administrativos, é que isso pode acontecer. Mas o que está a acontecer hoje na Forca, que, na minha opinião, há uma zona da Forca que tem construção a mais, mas, enfim, aquilo que é a Forca que ainda está por construir, nomeadamente a sua zona norte, aquilo que estamos a fazer, já a licenciar, é contributivo para termos, obviamente, qualidade no espaço privado, mas também mais espaço público, com mais espaço para os peões, obviamente para estacionar automóveis, sabemos que é um dos problemas daquela zona, com zonas verdes. O exemplo do licenciamento e da obra da Mercadona é um bom exemplo a esse nível, de uma zona verde que complementamos, que colocámos ali para complementar o pouco que existe de verde naquela zona do nosso município, da nossa cidade. Portanto, e há aqui também uma pergunta sobre aquela zona ali da Mova Aveiro, junto ao IPAM. O processo é o mesmo. Portanto, vou explicar-vos isto. O projeto do túnel de Esgueira, da reabilitação do túnel de Esgueira, tem a componente da rotunda do lado de Esgueira, que está então adjudicada, e a outra parte, que é o túnel propriamente dito, e o cruzamento do lado da Avenida da Força Aérea, aquele cruzamento muito complicado que lá temos, que vai passar também a ser uma rotunda com mais espaço verde, está em fase final de projeto e lançaremos também o concurso público dessa parte proximamente. Há trabalho com os donos, que é uma empresa pública dos terrenos da antiga Luz Hostela, para ali fazer uma urbanização, mas nada ainda de sólido. Há um estudo urbano que neste momento está na nossa mesa, mas sem solidez, não há uma perspectiva de investimento próximo de nenhuma entidade, e aquilo está no mercado, está à venda, enfim, à espera, obviamente, seguramente, de alguém que se interesse por aquilo, embora é um terreno grande e um terreno caro. Terminava aqui com uma questão do Bruno Guedes, que pergunta sobre o PDM, e já agora, porque a pretexto de responder já agora o Pedro Tavares está aqui preocupado com o estacionamento do Olho d'Água. Pedro, eu já falei sobre o Olho d'Água, ok? Vá lá um bocadinho atrás, que já falei sobre essa matéria, e ajude também, se vive no Olho d'Água, dê aí uma ajuda. O PDM está em vigor no nosso município desde o dia 11 de dezembro de 2019. Portanto, ele é uma peça muito importante, que, além do mais, enfim, na razão do interesse de cada um, é importante conhecer, pelo menos, as suas peças principais, que é um documento muito complexo. Na quinta-feira desta semana, abrimos na Câmara Municipal um processo, ou dois processos muito importantes, que vão estar em consulta pública nos próximos dias. O primeiro chama-se Relatório do Estado do Ordenamento do Território do município de Aveiro. É um relatório que faz um ponto de situação sobre o nosso ordenamento. E a sua base é, obviamente, o Plano Diretor Municipal, o PDM. Ele vai estar em exposição pública e em inquérito para receber os contributos de toda a gente durante 30 dias, a partir dos próximos dias, logo seja publicado no Diário da República. E depois o outro é, então, a consulta pública inicial da revisão daqui do Plano Pormenor do Centro, na zona do Cais da Fonte Nova, integrando o tal estudo aqui do Barreiro, do antigo Barreiro, da fábrica Jerónimo Pereira Campos. Vai também para o site da Câmara o relatório de avaliação ambiental do plano do pormenor de parte da zona industrial de Cacia, onde está o complexo industrial da antiga Porto Cel, agora chamada Navigator. E é um caso de sucesso. É um plano que está construído naquilo que respeita à operação privada e construído naquilo que respeita à operação pública, com a nova variante rodoviária de Cacia. Portanto, esta área do planeamento é uma área muito importante. Fizemos um grande trabalho de reforma no âmbito da revisão do nosso Plano Diretor Municipal e temos agora mais este momento, para quem, enfim, se interessa por estas matérias, é muito e muito importante.
Eu terminava esta nossa hora e meia já de conversa com um agradecimento pela vossa presença, um gosto grande de estarmos aqui a conversar, pedindo desculpa por não conseguir responder a todos, mas cuidaremos de fazer chegar essa informação com a brevidade que seja possível e, mais do que isso, agradecer a vossa disponibilidade para serem cidadãos ativos, seja para aplaudir, seja para criticar, mas especialmente para chamar a atenção de alguma coisa que podemos fazer melhor. Estamos aqui para fazer melhor a cada dia, mas não esqueçam que a nossa tarefa hoje, que tem que estar na primeira linha de preocupação, é o combate ao Covid-19. Protejam-se, cuidem bem de cada um de vocês, dos seus amigos, do vosso local de trabalho, para que nos possamos ver livres desta pandemia e possamos voltar às festas, voltar àquele abraço especial que nos faz tanta falta e já vai um ano que temos essa falta. Mas estamos cá, vivos e sãos, enfim, honrando a memória daqueles que, por força disso ou de um outro motivo, perderam a vida. Mas a melhor maneira de honrarmos a memória deles é vivermos a vida em plena condição e seguramente que aquele abraço é aquilo que nós queremos voltar a dar, na plena condição do gesto. Agora fica para vocês aquele abraço na plena condição das minhas palavras. Muito obrigado e disponham sempre.